Olá, amado, amada de Cristo, você que está chegando no canal pela fé, seja bem-vindo. Se você está aqui pela primeira vez, esse é um canal para aqueles que vivem pela fé. E se você faz parte do grupo de pessoas que vivem pela fé, deixe seu comentário, eu vivo pela fé. Conte sua história. A sua história pode ajudar alguém, a sua história de vida, a sua história de superação. Pode ajudar alguém num momento difícil da vida. Nos ajude no nosso canal a divulgar a palavra de Deus. Se você tem um espírito missionário, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você conhece, todos os seus amigos, porque sabemos que estamos vivendo dias que o verdadeiro evangelho não tem sido pregado. Dizem que o evangelho que tem sido pregado é um evangelho que promete coisas passageiras, coisas que passam com o tempo. Mas nós divulgamos o evangelho que ele promete coisas eternas, a nossa vida, a nossa salvação e estarmos para sempre com Deus. Então divulgue esse vídeo com pessoas que você conhece. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, nos ajude. Dê o seu like, seu joia, é muito importante, porque só assim o YouTube vai entender que esse vídeo ele é relevante e ele vai indicar esse vídeo para mais pessoas. Ative o sininho de notificação e seja bem-vindo. Amado, amada de Cristo, nós estamos vivendo dias em que o evangelho tem sido pregado a toda criatura. Com a era da internet, nós temos visto uma facilidade de vermos palavras, de ouvirmos vídeos sobre palavra. Nós temos tido uma facilidade para ouvirmos e acessar a palavra de Deus. A divulgação da palavra de Deus se tornou mais fácil. Mas ao mesmo tempo que a palavra de Deus ela é mais divulgada, nós estamos presenciando cada vez mais escândalos, cada vez mais pregadores caindo, se corrompendo. Nunca vimos tantos problemas da mente, como depressão, como ansiedade, como síndrome do pânico. Eu não escondo que o foco principal aqui do canal sempre foi trazer temas que ajudem as pessoas a superarem esses dramas da mente. Porque nós sabemos que a batalha espiritual ela é travada dentro da mente. E nós estamos então presenciando uma época em que nunca o evangelho foi tão divulgado, mas também nunca tivemos tantos problemas com pessoas que nós estamos vendo na internet. Nós estamos vendo pregadores caindo, nós estamos vendo pregadores suicidando, morrendo, tendo problemas com depressão, coisas que nós não veríamos há alguns anos atrás, quando o evangelho era mais rude, um evangelho mais simplório. Pessoas pregavam pura e simplesmente a palavra de Deus. Para a nossa conversa de hoje, eu quero usar o texto de Filipenses capítulo 1, versículo 15, que o apóstolo Paulo, ele é bem atual no que ele fala. Ele diz que muitos pregam o evangelho por contenda, por porfia, por brigas, mas muitos pregam o evangelho de boa mente, de boa vontade, por amor. E Paulo ele acrescenta mais ali nos versículos 16, 17, que os que pregam o evangelho de boa mente, de bom coração, pregam sabendo que o apóstolo Paulo ele foi colocado por defesa do evangelho. E aqueles que pregam por inveja, por porfia, por contenda, eles pregam acreditando que vai acrescentar mais dor às prisões de Paulo. Então, nós estamos vivendo, nos dias de hoje, uma extensão do que o apóstolo Paulo fala nesse versículo, que muitas pessoas nos dias de hoje pregam o evangelho por vários motivos. Paulo ele deu 2 exemplos: pregar o evangelho por porfia, por inveja. Muitas pessoas podem pregar o evangelho por status, por dinheiro,
né, por poder, porque nós temos presenciado que nos dias de hoje a internet deu muito poder e muita voz para as pessoas. E nós vemos que os pregadores que ficam famosos na internet, eles se tornam intocáveis, porque se tornam quase como uns gurus espirituais. Se tornam pessoas bem-sucedidas financeiramente, pessoas que têm sucesso, pessoas que apresentam essa visão de sucesso. Nos dias de hoje, os pregadores de sucesso na internet, eles são coaches. São pessoas que ensinam a ter vitória e nunca pregam uma vida de luta, uma vida de tristeza, uma vida de dificuldade. Fica atrelada a imagem desses pregadores de hoje, a imagem de vitória. De pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm dinheiro, têm fortuna, sabem falar, têm boa aparência. E nós, muitas das vezes, ficamos sujeitos a essas pessoas. Não temos defesa contra as palavras que elas falam, porque elas têm uma influência muito grande. Elas têm poder na sua palavra, poder de persuasão. Elas trabalham, fazem cursos para aprender a falar, cursos para aprender a convencer, mas tudo que foge do Espírito Santo. Porque o apóstolo Paulo, ele deixou bem claro que quando ele ia pregar o evangelho, ele abria mão do seu conhecimento humano, mas ele deixava que o Espírito Santo o guiasse através da demonstração do poder de Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 2, do versículos 1 ao 5, Paulo deixa registrado isso. Não por isso hoje nós vivemos dias terríveis, com muitos pregadores, falsos profetas na internet. Todo mundo na internet é profeta, todo mundo é pregador, mas muitos têm pregado o evangelho por porfia, por inveja, por contenda, por status, por dinheiro. Amado de Cristo, a pergunta que nós fazemos para os políticos, nós poderíamos fazer para os pastores de hoje. Se o pastor não tivesse nenhum centavo, não tivesse um salário, quantos seriam pastores? Quantos iriam pregar o evangelho? Porque o apóstolo Paulo, ele é o nosso maior exemplo. Ele disse que quando ele precisava comer, ele trabalhava. Ele não vivia nas custas de ninguém e ser pesado para ninguém. E o evangelho que tem sido pregado hoje, na maioria das vezes, é um evangelho raso. Então, se você é uma pessoa que tem acompanhado os pregadores de internet e você não tem se sentido alimentado, não é por acaso. É porque a palavra que tem sido oferecida é uma palavra rasa. Imagine você com fome, você vai comer um alimento e o alimento é um alimento sem vitamina, sem tempero nenhum. Esse é o motivo que muitas pessoas estão doentes no dia de hoje. Pessoas que buscam a palavra, buscam pregações, mas elas têm se sentido cada dia mais tristes, cada dia mais sozinhas e abandonadas. Estamos vivendo essa época. Como eu disse e repito, nunca se pregou tanto o evangelho. Todo mundo que possui um celular em suas mãos, ele é um pregador em potencial. Mas nunca houve tanta doença da mente igual agora, as pessoas doentes, as pessoas desanimadas, cada vez pior. Isso é fruto dos pregadores que pregam o evangelho sem amor, sem compromisso. Para eles o que importa é o status, é o dinheiro, é o estar por cima, é o ser visto. Esse é o motivo de termos muitas pessoas doentes nos dias de hoje. Nós estamos vivendo a época de um evangelho que não cura, um evangelho que não transforma, um evangelho que não salva, que não traz mudança de vida. Nós vemos as pessoas estando na igreja e fazendo coisas que até pior que as coisas do mundo. Pessoas na igreja piores que as pessoas do mundo. Uma época sem transformação e sem renúncia. E o propósito do evangelho é verdadeiramente mudar a pessoa, mudar de vida. A pessoa que roubava não roubar mais, a pessoa que matava não matar mais,
a pessoa que adulterava não adultera mais, uma mudança de vida. E nós não temos presenciado isso. E isso depõe muito para a salvação das almas, principalmente nas vidas dos pregadores que nós estamos vendo na internet. Porque a gente vê pregadores vivendo de forma regalada, com muito luxo, com dinheiro, carros caríssimos, roupas, joias, vivendo uma vida que aparentemente expressam santidade, mas quando vamos ver a vida da pessoa, acaba sendo pior do que aquele que está no mundo. E isso faz com que muitas pessoas não venham a querer aceitar esse evangelho, que se propõe a trazer transformação, mudança de vida. O apóstolo Paulo ele deixou bem claro, o que prega o evangelho por amor, de boa mente, a intenção dele não é lucro, a intenção dele primeiramente não é levar vantagem, a intenção dele não é ter status, não é ter sucesso, porque quem tem que aparecer é o Espírito Santo, o mérito é do Espírito Santo, não dele. O pregador que prega o evangelho de boa mente, de bom coração, ele sabe que quem faz a obra é o Espírito Santo, e ele é simplesmente um instrumento na mão de Deus para levar o evangelho às pessoas. O pregador que anuncia a palavra por amor, a única intenção dele é salvação de almas. E o pregador que prega o evangelho por contenda, por porfias, por interesse, a intenção dele é ter status, ter dinheiro, ter reconhecimento, e a intenção dele não é salvação de almas. Isso contribui muito para que o evangelho ele não tenha aquele sucesso que deveria ter na sua pregação. Imagine que você tenha que ir a um médico e surge um escândalo sobre aquele médico, que diz que ele apresentou alguns erros, receitando remédio errado e matando muito dos seus pacientes. Você teria coragem de tomar um remédio de um médico que foi acusado? Ele está exercendo a profissão ilegalmente de erros que mataram pessoas? Assim também o evangelho que é pregado por pessoas que pregam por porfias, por contendas, que andam vivendo a sua vida de forma errada. Porque aquele que olha não vai ouvir mais a palavra. E muitas daquelas pessoas nunca mais vão querer ouvir o evangelho da boca de ninguém. Porque vão dizer que todos os pregadores são maus, todos são ruins, vão estar associando sempre a um pregador as piores coisas do mundo e não vão acreditar na pureza, na sinceridade do evangelho. Como fugir disso então? Sendo que nós estamos vivendo nessa situação difícil, como uma pandemia, né? A gente não consegue ver e ver o coração e nem a mente daquele que está pregando o evangelho. A saída, ele era a palavra. Ele era a palavra, fazer como os bereanos. Em Atos 17, 13, mostra esse povo de Bereia, que eles tinham uma característica marcante. De tudo quanto eles ouviam, eles iam conferir na palavra para ver se era aquilo mesmo. A saída, o antídoto para essa onda de pregadores que inundam o nosso celular todos os dias, é ler a palavra e conferir. Eu até te aconselho, tudo isso que eu estou falando para você, venha e confira na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é a balança fiel, que mostra quem é o pregador que anuncia a palavra por amor e quem é o pregador que anuncia por inveja, por contenda e por ira. Então essa é a nossa saída, o nosso antídoto. E eu te recomendo que você se torne um estudante da palavra, um leitor da Bíblia. Confira tudo que você ouve, mensagem que chega para você, notícia que você ouve, as mensagens que compartilham com você, que divulgam, tudo que chega no seu celular, nas suas redes sociais, até o que você ouve na sua igreja. Coloque tudo na balança da Bíblia, na balança da palavra, pois é ela que te dá a instrução e ela que dá a saída. E é meu desejo que você seja livre e liberto dos maus pastores, dos maus pregadores, aqueles que vêm com palavras persuasivas a você, mas que no fundo a intenção é levar vantagem, é te prejudicar, e que você tenha discernimento do Espírito Santo, que seja um leitor da palavra, estudante da palavra, a partir de hoje o Espírito Santo ele toca no seu coração, porque essa é a única saída que nós temos diante da onda de pregadores que vem sobre as nossas vidas. Estudar a palavra e colocar tudo na balança da palavra. Porque se assim nós fizermos, nós vamos ter verdadeiramente a nossa vida curada, a nossa vida sarada, porque o Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho que cura, que liberta, que salva. Cura a mente, cura a alma, cura o corpo, cura de doenças. E nós precisamos ter
essa cura. E o evangelho que tem sido pregado nos dias de hoje não é o evangelho que cura, nem que liberta, nem que salva. É o evangelho que se propõe a ser coach, o evangelho que propõe prosperidade e que é uma casa construída sobre areia. Quando vem a tempestade, essa casa cai. Então é por isso que as pessoas que baseiam sua vida no evangelho de prosperidade, de autoajuda, são pessoas que não tendem a ficar na presença de Deus quando vem o problema, quando vem a doença, quando vem a enfermidade. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que nos propõe a construir a nossa vida, a nossa casa, sobre a rocha. Porque quando vem a chuva, vem o vento, vem a doença, vem a enfermidade, nós permanecemos firmes na presença do Senhor. E esse é o evangelho que o verdadeiro pregador anuncia. E eu desejo que esse é o evangelho que chegue até você. E se você ficou até aqui, eu sei que é muito difícil nos dias de hoje a gente ficar um tempo ouvindo o celular, mas tem muita coisa ruim que é divulgada, a gente perde tempo. Hoje em dia ninguém consegue perder mais de um minuto. Ninguém consegue tirar um minuto para estudar nada, para ver nada. E se você chegou no final desse vídeo, eu desejo que a bênção de Deus esteja na sua casa, te prospere, e que você tenha muita saúde, e que o Espírito Santo te ilumine e te dê cura para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Você seja muito feliz, e que Deus repreenda todo mal na sua casa, repreenda todo espírito de enfermidade, de inveja que está na sua casa, espírito de derrota, espírito de destruição, projetos parados, paralisados, que você vai experimentar uma nova vida, uma nova fase de vitórias, de saúde e de prosperidade na sua vida financeira, espiritual, emocional e física. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo. Amém.